e começar a nossa live, retornando aí, né, de uma pausa aí de 2 semanas sem live. Já estamos caminhando aí para finalizar o livro. Estamos no 8º capítulo, vamos começar o 8º capítulo e faltam só 2 capítulos, né? O 8º, chamados a primogenitura, e o 9º, uma herança para o pai. E esse capítulo 8, ele é muito, muito especial, ele é de extrema importância para o entendimento, assim, é como se fosse, eu não diria um clímax, porque eu acho que o 7º também mas ele é muito especial, ele vai falar muito de identidade, e é um capítulo muito profundo, né, para o nosso entendimento. Então vamos orar, compartilha essa live, chama mais pessoas também para estar conosco e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã. Ó Senhor, o Senhor já se manifestou tanto nessa manhã, Senhor. O Senhor já nos abraçou, o Senhor já nos confortou, o Senhor já manifestou a tua presença, Senhor. E eu te agradeço tanto, eu te agradeço pela tua companhia. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço por tão grande salvação, pela tua redenção, pela tua remissão, pelo nosso resgate na cruz do Calvário. Eu te agradeço, Pai, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo nosso Rei, pelo nosso amado, pelo nosso Senhor, pelo nosso lugar seguro, porque Ele é o nosso lugar de habitação, Ele é o nosso lugar pleno, Ele é a nossa herança. Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és a nossa porção, Tu és o nosso galardão, Tu és o nosso prêmio, a nossa coroa, aquilo que buscamos, aquilo que almejamos, Senhor. Tu és, Senhor Deus, a nossa porção, Senhor. Tu és aquilo, Senhor Deus, de mais precioso, Senhor, que nós buscamos. É o Senhor, é o teu caráter, Senhor Deus. É o teu fruto em nós, é a tua imagem em nós, Senhor. Ó Senhor, nós te damos graças e exaltamos o teu nome, Senhor. Tu que és o Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas e o nosso dono. O Senhor nos comprou por alto preço, preço de sangue. Não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas, Senhor, que se corrompem, Senhor, mas foi com um valor eterno, o valor mais precioso de toda a humanidade, de toda a eternidade, dos céus, da terra. Ó Senhor, foi o sangue de Jesus. Nós fomos comprados, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, comprados para reino e sacerdócio. Ó Senhor, para fazer teu nome conhecido na terra, Senhor, para fazer teu nome conhecido na terra, para anunciar as tuas maravilhas, para anunciar que tu és Deus, para anunciar a tua salvação, para anunciar que o Senhor vai voltar e vai reinar nessa terra. Ó Senhor, para anunciar, Senhor, que o Senhor deixou um testamento e uma herança para os teus filhos. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Tu és santo, santo e bendito. Nós bendizemos o teu nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há outro nome, não há outro sangue, não há outra herança, não há outro caminho, Senhor. Não há outro caminho. O Senhor se fez caminho para chegarmos ao Pai. O Senhor se fez caminho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como nós somos gratos, Senhor. Como nós somos gratos ao Senhor pela tua paternidade. Como nós somos gratos, meu Deus, pela tua identidade em nós. Pelo teu sangue em nós. O sangue que corre nas nossas veias, Senhor. Existe o A, o B, o O, B+, B-, A mais, A menos, Senhor, o sangue que corre nas veias dos teus filhos é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança.
que foi derramado em favor dos homens. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nos cobre com este sangue. Nessa hora nós repreendemos toda ação maligna. Nos dá olhos e ouvidos para ver e ouvir. Pai, implanta no nosso coração as verdades eternas, as verdades do alto. Que haja libertação, renovação da mente. E nós saiamos daqui, Pai, com uma nova realidade. Uma realidade espiritual para vivenciar em nome de Jesus. Aleluia. 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 Gente, se o som estiver atrapalhando, vocês me falem, tá bom? Se estiver atrapalhando vocês de me ouvirem. Queridos, eu vou começar com um texto. Eu vou começar com um texto aqui da Carta aos Efésios, antes da gente começar aqui o capítulo do livro. Carta aos Efésios diz assim, no capítulo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, para que ele nos abençoou? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele prossegue. Em amor, nos predestinou para ele. Em amor, nos predestinou para ele. Para ele. Para sermos adotados como seus filhos. Você foi predestinado para adoção. Você foi predestinado para ser adotado como filho e filha de Deus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Por meio de Jesus Cristo, por quê? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Quem não entra por meio de Jesus não tem como entrar no aprisco das ovelhas. Não tem como ser filho. Não tem como entrar na herança do Pai. E Paulo prossegue. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, ou seja, a salvação, a restauração, pelo seu sangue, a remissão, o perdão mediante pagamento, o resgate. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então, aqui nesses primeiros versículos da carta aos Efésios, eu quero começar com essa carta antes de entrarmos no capítulo do livro, porque essa carta, eu já falei muito dela em várias ocasiões. Nós conhecemos muito Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, que fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, dos calçados do evangelho, da paz, da espada do Espírito, e a gente gosta desse capítulo 6. Mas a carta aos Efésios, ela começa falando do quê? De identidade. Que nós fomos em Cristo resgatados, nós fomos salvos e nós fomos comprados. E que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E eu já compartilhei
e vou compartilhar novamente que há uns meses, acho que foi mês passado, não lembro ao certo, eu estava vindo com meu esposo e eu estava meditando na carta aos Efésios. A gente estava no carro e eu estava pensando nessa carta, porque eu estava relendo essa carta. E pensando no capítulo 6 da armadura de Deus, quando o Espírito Santo falou comigo: filha, a sua maior arma é a identidade. Porque um guerreiro que não sabe que é guerreiro, ele pode ter todas as armas disponíveis para ele, mas se ele não sabe quem ele é e o que ele está fazendo na batalha, ele é um alvo fácil. Então a nossa maior arma é a nossa identidade. E quem nos deu essa identidade foi Cristo Jesus. Nós não temos identidade transformada através de desenvolvimento pessoal. Nós não temos uma identidade transformada através de um curso que tenha uma base humanista. Qualquer curso que tenha base humanista não vai restaurar a tua identidade. Mas as Escrituras, através do Espírito, mediante a pessoa de Cristo, ela te religa ao Pai. Você ganha uma família, você vai saber a sua origem, você vai saber de onde você é. Você vai ser feito uma nova criação para o Senhor. Receber um novo Espírito, uma nova mente. Você vai receber o Espírito Santo de Deus e vai começar com a mente de Cristo a ter uma renovação da sua mente, a não se amoldar com esse mundo através da verdade da palavra, através da comunhão com a oração, e a sua identidade, ela vai ser restaurada, transformada segundo a identidade do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, começando com esses versos de Efésios, nós vamos entrar no capítulo chamados à primogenitura. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Capítulo 8, chamados à primogenitura. Romanos 9, 29, verso B. Para quem está com Bíblia aí, para quem estiver acompanhando, né, nós estamos no capítulo 8, página 141. Quem estiver acompanhando no livro ou pelo livro digital, pelo e-book. Então, chamados à primogenitura. Romanos 9, 29, parte B, diz o seguinte: os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Eu vou repetir. Os predestinou, ou seja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nascem de novo mediante Jesus. Os predestinou para quê? Os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus de Nazaré, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 9, 29, parte B. Há aproximadamente 8 anos, em Santa Luzia, Minas Gerais, no grupo de mulheres, foi sugerido que acordássemos às 3 da manhã para orar. Nessa época, o WhatsApp não era muito famoso, pelo menos para mim, gente. Já faz um punhado de anos aí. Então, teríamos que confiar que naquele horário todas estariam acordadas para buscar a Deus. Naquela época, eu não tinha uma vida de oração sólida. Era algo superficial e básico, como orar antes de dormir, embora tivesse muita fome das escrituras. Então era tipo: Senhor, na hora de dormir, muito cansada, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha noite, obrigada por tudo, né? Me dá uma boa noite, guarda meu sono, amém. E era isso, né? Eu acredito que muitos cristãos hoje se identificam com isso, se identificam com esse tipo de oração, né? Uma oração superficial, que você não pratica Mateus 6,6, que você não vai para o quarto, que você não vai ter o seu tempo
com o Senhor. Você até tem muito tempo de atividade com as coisas da igreja. Você gasta muito tempo até indo, fazendo, participando dos eventos, participando das atividades, no seu trabalho, com as coisas da casa, mas não reserva tempo para o mais importante, para conhecer o Senhor, para conhecer a sua palavra. Eu tinha sede das escrituras, eu até li a Bíblia, mas em questão de oração, era só oração mesmo antes de dormir. Vamos prosseguir. A minha filha era bebê e eu já levantava todas as madrugadas para amamentá-la. Então, uni o útil ao agradável. Comecei nessa época a experimentar a presença de Deus de uma forma diferenciada para mim até então. Lembro-me especificamente que tive um sonho nesse longo período de propósito que me marcou. Então, eu vou contar essa experiência porque é de extrema importância para que entendamos esse capítulo e sobre a nossa identidade. No sonho, eu estava sobre um grande terreno e avançava, mas debaixo dos meus pés, o chão era formado de grandes serpentes que estavam adormecidas, mas eu não tinha medo e continuava a caminhada. Essas serpentes, elas estavam dormindo e elas não acordavam e não faziam mal. Não me faziam mal. E eu continuava, isso no início do sonho, né? E eu continuava andando. Enquanto eu passava por uma delas, ela abriu os olhos, girou a cabeça e feriu o meu calcanhar. Momento no qual eu levantei a perna com a grande cobra pendurada no meu pé e pisei com força, estraçalhando a sua cabeça. Eu me lembro ainda como se fosse hoje desse sonho. Era eu não sei como se chama aquele tipo de cobra, eu não sei se é uma piton, mas era uma daquelas cobras amareladas, né? Branca com amarelo, bem grande. E eu lembro que na hora que eu estava passando, ela virava só a cabeça. Virava a cabeça e pegava no meu calcanhar. E eu levantava, estraçalhava a sua cabeça. Passei o dia seguinte extremamente incomodada. No meu íntimo, a minha alma afirmava que eu não poderia ter tido aquele sonho. Isso porque me lembrei de Gênesis 3,15, que diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E isso se trata de Jesus, por isso que eu fiquei tão incomodada. Os versos acima vinham à minha mente e logo eu os repelia, pois não admitia que eu tivesse sonhado algo parecido com uma passagem reservada ao meu Senhor Jesus Cristo. No domingo posterior, na igreja, havia um pastor de fora, o qual eu não conhecia. Quão grande foi o meu espanto quando ele me deu uma palavra de conhecimento ao final do culto. Ele falou que há uma semana o Senhor havia me visitado com um sonho e o interpretou. Ele expôs o que estava em meu coração e fiquei atônita. 1 Coríntios 14, 25, eu coloco aqui essa referência, que fala um pouco sobre palavras de conhecimento, de dons espirituais. Sabendo que somente o meu esposo sabia do que eu havia sonhado. Mesmo depois da palavra de que Deus havia me dado o sonho e da sua interpretação, a minha mente continuou lutando contra tudo aquilo. Foi então que o próprio Espírito Santo começou a testificar nas Escrituras e desfazer a confusão em meu coração. Ele me trouxe 3 passagens bíblicas que eu quero aqui ler com vocês. A primeira passagem está em Atos 9, 4, que diz assim: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note que Jesus Cristo
falou com Saulo no caminho para Damasco e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só que Paulo estava perseguindo quem? Paulo recebeu cartas e aval de pessoas grandes para fazer o quê? Para prender as pessoas que acreditavam em Jesus de Nazaré. Para prender aquele que eles denominavam na época de a seita do caminho, né? Os que eram da seita do caminho. Mas Jesus aparece para Paulo no caminho para Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz por que persegue o meu povo, por que persegue os meus seguidores, por que persegue a minha igreja. Não, ele diz: por que me persegue? Segunda passagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mateus 25:40. Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É quando, né, nós falamos de Mateus 25, nós falamos nas últimas lives sobre esse texto, que é quando Jesus vai separar bodes e ovelhas, e ele vai colocar à direita as ovelhas e vai dizer: olha, eu tive fome, vocês me deram de beber, eu tive nu, tive sede, vocês me deram, tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, tive nu e vocês me vestiram, eu tive enfermo e doente, vocês me visitaram. E aí os que estão à direita vão dizer: Senhor, quando nós fizemos isto? E Jesus vai dizer: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Então note que Jesus mais uma vez se identifica e diz que eles fizeram a ele. E a terceira passagem foi em Romanos 16, 20, parte A, quando Paulo fala o seguinte na carta aos Romanos: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus de paz em breve esmagará embaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus de paz esmagará em breve debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós sabemos que a profecia de Gênesis 3 foi para Jesus. A profecia de Gênesis 3 se tratava de Jesus. Mas a sua plenitude, o seu cumprimento pleno, né, que ocorreu na cruz do Calvário, o cumprimento ocorreu na cruz do Calvário. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, mas essa plenitude, dessa autoridade delegada, desse poder que nos foi conferido através do Espírito Santo e testificado aqui através de Romanos 16, vai ser o quê? Pleno aqui, manifesto, através da igreja, debaixo dos nossos pés, E o Senhor foi descortinando algumas coisas que eu não entendia naquela época. O Espírito Santo começou a fundamentar o que eu chamo de princípio da identificação. Nos versos acima, Jesus se identifica com a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra, né? É a cabeça do corpo, e o cabeça, Paulo fala isso. E nós, apesar de estarmos presos a um corpo carnal de natureza caída, que deve permanecer crucificado, devemos também nos identificar com ele, com Jesus, que é a cabeça do corpo, Colossenses 1,18. A quem Paulo estava a perseguir no caminho para Damasco. A igreja. No entanto, Cristo diz: porque me persegues? Analisei cada passagem e meus olhos foram abertos para essa revelação. E ouvi naquele dia o Senhor falar assim comigo: filha, quando o mundo espiritual te olha, ele vê o meu filho. Deus tratou naquele momento de uma das facetas do meu orgulho. Nós que nos unimos ao corpo de Cristo, nós recebemos a autoridade delegada de Jesus, delegada dele, mas exercida quando há maturidade para tal. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada
de forma alguma vos fará dano. Lucas 10:19. Estou lendo pela King James. É claro que Jesus pisou a cabeça de Satanás na cruz, vencendo a morte ao terceiro dia e despojou os poderes malignos. Porém, o que já foi decretado e feito pelo Senhor na cruz manifestar-se-á definitivamente sob a autoridade da igreja. Romanos 16:20. Foi o que aquele sonho representou. Não era ao meu respeito, embora respingasse em mim de alguma forma. Pelo princípio da identificação, conseguimos entender de forma mais profunda a primogenitura de Cristo e até onde ela nos toca. Então nós vamos falar um pouquinho sobre primogenitura e até onde ela nos toca. É claro que aqui a gente só vai iniciar o capítulo e nós não vamos esgotar aqui nessa live esse assunto. Nós entendendo sobre, se a gente entender sobre a primogenitura, o quão é profundo isso, aquilo que Cristo conquistou na cruz e nos delegou como identidade, não foi só algo para fazermos, foi algo para sermos. É algo para compartilharmos da natureza, sermos compartilhantes da natureza divina, da natureza de Cristo. Pedro fala isso, né? Compartilhar da natureza de Deus. Foi isso que nos foi entregue, a natureza do Filho. Primogênito é o filho que nasce primeiro, o que abre a madre da mãe. E este é propriedade de Deus. Em Êxodo 2:3, pela King James, fala o seguinte: e o Senhor falou a Moisés, dizendo, santificai-me todos os primogênitos, ou seja, separai. Santificar é separar. Separa todo primogênito para mim, foi o que Deus falou. Todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto de homem quanto de animal, este é meu. Saiba um pouco mais sobre primogenitura, que é mais que um direito, é uma responsabilidade também. O primogênito era o responsável pelo cuidado da família. Isso incluía administrar os bens do clã para que todos tenham o sustento digno, cuidar de todos os membros do clã em sua saúde e segurança, principalmente contra atos externos, perpetuar o nome da família, o que implicava em ter filhos, etc. O patriarca, ele tinha autoridade sobre toda a casa, incluindo filhos, filhos adotados, filhos não casados e netos. Assim, quando o pai morresse, o primogênito herdaria também suas responsabilidades. A herança do primogênito seria maior do que seus irmãos. Era dupla, né? Era dobrada a herança do primogênito. Quando o pai estava para morrer, liberava bênçãos aos seus filhos. As bênçãos maiores e melhores seriam dele, e o primogênito permaneceria na casa do pai, enquanto que os irmãos mais novos muitas vezes precisavam ir para longe em busca de oportunidades. Quem não lembra, né, da história de Esaú e Jacó, né? A briga ali pela primogenitura. Lembrando que nós falamos em todas as lives, né? Velho Testamento, sombra de uma realidade que foi cumprida em Cristo Jesus. Nós começamos por um versículo. Aqui, por uma parte de um versículo de Romanos, dizendo que Deus os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, toda essa lei da primogenitura, ela foi cumprida em Cristo e isso nos toca. Nós vamos ver como isso nos toca. Adão foi o primeiro filho, o primogênito, né? O primogênito de Deus foi quem? Adão. Isso está lá em Lucas 3:38, que diz, né? Fala da genealogia até chegar
em Adão e diz: Adão, filho de Deus. Porém, após a queda, este elegeu como primogênito o seu último filho, Jesus, que é o último Adão. Esse padrão de eleição pela graça, né? Nós vamos ver muito isso nas escrituras, eleição pela graça. E é algo até assim inusitado, porque quando nós vamos fazer uma eleição, geralmente nós pensamos em mérito, né? Aquela pessoa, ela vai ser, por exemplo, vamos ver as nossas eleições para presidente. Deveria ser, né? Nós vemos os méritos, o que é a vida política dessa pessoa, o que é que ela já fez pela sociedade, qual a história política dela. E ali pelo arcabouço que a pessoa construiu, pelo que ela tem, pelas capacidades dela, capacidade de gerir, pelo menos deveria ser assim, né? A gente sabe que a realidade não é. E ali pelos méritos da pessoa, nós vamos lá e votamos. Né? Aqui, a eleição pela graça, ela é totalmente diferente. Né? E é totalmente diferente também a eleição pela graça pela primogenitura natural. Por quê? Porque a primogenitura natural tem um quesito, é o primeiro filho. É o primeiro filho. Quem nasceu primeiro, ele vai ali ser o primogênito e vai ter todas essas responsabilidades e herdar a porção dupla. Mas a eleição pela graça, ela é diferente. É só você olhar para Esaú e Jacó. Esaú seria o primogênito carnalmente falando. Ele nasceu primeiro. Mas quem foi o eleito? Foi Jacó, que se tornou o quê? Israel. Deus mudou o nome dele. Então, o que foi que ele fez? Paulo vai falar isso em Romanos. O que foi que ele fez para ser eleito por Deus? Nada. Não tem mérito algum, nem nascido ele era, nem a questão do nascimento primordial ali, de ter nascido primeiro, tinha, nem essa questão tinha. Ele não fez nada, ele foi eleito pela graça. Foi favor de Deus. Então vamos prosseguir, só para a gente estruturar aqui o pensamento. Então este elegeu como primogênito seu último filho, Jesus, o último Adão. Este padrão de eleição pela graça permeia toda a Escritura antes mesmo de Cristo vir em carne. Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú, que nasceu primeiro, Gênesis 25, 33 ao 34. José é eleito primogênito em lugar de Rúben, que nasceu primeiro. Por ser José governador do Egito, Israel adota os seus filhos, Manassés e Efraim, e elege Efraim primogênito em lugar de Manassés, que nasceu primeiro. Isso está lá em Gênesis 48, 19 e 20. Né? Isso já estava mostrando que iria se cumprir em Cristo Jesus. Davi foi eleito primogênito de Deus e se tornou rei de Israel, apesar de ter sido o filho mais novo de Jessé. Salmos 2, 7, 89, 27 ao 29, e ocupou o trono em lugar de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Israel, né? Israel espiritual, se nós formos fazer uma leitura, Israel espiritual, que são todos os que creem em Cristo, Romanos 9, do 6 a 8, foi eleito pela graça em lugar de Israel natural, o povo de Deus segundo a carne. Ou seja, os galhos naturais foram retirados, enxertados os galhos espirituais. Não que os galhos naturais foram de todo rejeitados. Nós sabemos na carta aos Romanos que há uma esperança para Israel. Há uma esperança. Quando se completar a plenitude dos gentios, né, o Senhor tem dado tempo para o povo de Israel se arrepender. Então, todos os eleitos primogênitos, eles são figuras de um só. Cristo, o unigênito, único filho.
o representante responsável pela família de Deus em todos os âmbitos. Cristo é o responsável por mim e por você e por todo aquele que vai vir a se converter até a sua volta. Cristo, ele é responsável. Cristo nos comprou, nós somos propriedade dele. Nós estamos aqui construindo um pensamento, permeando pela Bíblia para que nós entendamos a profundidade daquilo que Cristo fez por nós. Se é que dá para entender. Em Romanos 8:28 está assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a predestinação, ela é sobre o quê? É sobre nós sermos como Jesus. Nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho. Aqui não é uma predestinação para escolher, esse daqui já nasce, esse daqui vai ser salvo, esse daqui não vai ser salvo. Não, é aquele que se arrependeu, aquele que foi chamado, aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo, ele já está predestinado a ser o quê? A ser conforme a imagem de Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Por quê? Porque tem um Espírito que foi dispensado a nós. Tem um Espírito que trabalha em nós para quê? Para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Para que nós cheguemos a essa medida. Cada um tem sua história de vida, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas dores, tem suas diferenças, mas cada um que nasceu de novo está caminhando para o mesmo lugar, ser como Jesus, ser semelhante ao Filho. Porque essa história de que somos imagem e semelhança de Jesus, todo mundo é imagem, aliás, todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Não, isso não é verdade. Adão, antes da queda, era imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, ele não era mais imagem e semelhança de Deus. Todas as criaturas, todas as pessoas que vieram de Adão e de Eva, vieram à imagem de Adão e de Eva, corrompidas pelo pecado. Quem resgata a imagem e semelhança de Deus em nós, quem resgata a nossa identidade de filhos, de imagem e semelhança do Altíssimo, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. O único caminho para o Pai, o único caminho para a família de Deus, o único e verdadeiro caminho é Jesus. Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem está entendendo, gente? Se não estiver entendendo, fala aí, levanta a mãozinha, faz uma pergunta, tira dúvida. A hora de tirar dúvida é agora. Então, quem resgata a imagem e semelhança é Jesus. Se você nasceu de novo, você é imagem e semelhança de Deus e você está caminhando cada vez mais para ser como o Filho. Como o Filho. A sua identidade está guardada em Cristo. A sua verdadeira identidade. Né? Não tem esse negócio que apareceu há uns anos, né? Negócio de melhor versão. Essa é a melhor versão, eu sou a minha melhor versão, eu sou a versão tal. Aí eu sou mulher versão empreendedora, eu sou mulher versão mãe, eu sou versão esposa, eu sou versão, enfim, empresária, eu sou versão isso, versão aquilo. Não, querido, isso é humanismo puro, tá? Isso é humanismo. Para quem nasceu de novo, a nossa única versão é nova criação. A imagem e semelhança de Deus segundo a pessoa de Cristo Jesus. Segundo Jesus de Nazaré. Vamos prosseguir. Já estamos próximo do fim. Ser um filho de Deus e salvo em Jesus Cristo da ira vindoura
somente já seria maravilhoso e uma grande prova da sua misericórdia sobre nós. Mas ele foi além, nos predestinou a sermos ou chegarmos a ser imagem de Jesus. Imagem de Jesus. E isso faz toda a diferença. Romanos 8, 29. Todas as circunstâncias serão usadas pelo Pai para chegarmos à imagem do seu primogênito. Todas as circunstâncias serão usadas pelo Pai para chegarmos à imagem do seu primogênito. Por quê? Porque o verso começa dizendo: pois todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Se tornar a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o propósito da nossa identidade. Está cada dia mais semelhante à identidade do Filho amado, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Nós temos um objetivo, nós temos um lugar a chegar, nós temos uma finalidade, nós temos um alvo, e é Cristo. E é Cristo. É tão maravilhoso, nós temos as nossas diferenças, as nossas singularidades, mas todos nós estamos caminhando para sermos como o Filho, como Jesus de Nazaré, em quem habita toda a plenitude de Deus. Aleluia! O princípio da identificação nos ajuda a entender que também fomos chamados à mesma primogenitura de Cristo. E a carta aos Hebreus confirma este entendimento. Na carta aos Hebreus diz assim, Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, igreja dos primogênitos, que tanto primeiro filho é esse? A igreja dos primogênitos. Nós fazemos parte dos primogênitos. Nós fomos chamados à primogenitura, mas não qualquer primogenitura. Não a primogenitura da carne, mas a primogenitura da eleição, segundo a graça, mediante Cristo Jesus. E deixa eu te falar um negócio. Eu comecei a fazer um curso, né? Para entender algumas coisas, e tá aí o perigo do engano. Eu quero fazer esse alerta aqui. O perigo do engano é o seguinte, é que ele parece verdade. Ninguém se enganaria se não parecesse verdade. Então começa falando de princípios. O curso começou falando de princípios que realmente tem princípios na palavra, que são fundamentados na palavra de Deus. Aí vai avançando, começa umas misturas, umas coisas esotéricas, e começa a se misturar com umas coisas, até que começou a falar de resgate de primogênitos. E o que é o resgate de primogênito? Pega essa passagem dos primogênitos do Velho Testamento, onde se fazia resgate de primogênito lá no Velho Testamento, e aí diz o quê? Se você é primogênito, você tem que resgatar a sua primogenitura. E aí, para resgatar a sua primogenitura, você oferta. Aí você tem que ofertar na igreja onde você congrega. Mas aí não adianta você ofertar na igreja que você congrega se o seu pastor não entender. E aí, se o seu pastor não entender, aí você oferta. Você pode ofertar aqui no ministério. Queridos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é uma heresia. Todo resgate pela nossa vida foi feito na cruz do Calvário. Todo valor, toda oferta, tudo que se colocar no altar para resgatar algo ou alguém, está anulando a cruz de Cristo. Está anulando a cruz de Cristo. Então foge dessa heresia de resgate de primogênitos. De resgate de primogênito. A nossa primogenitura está fundamentada na pessoa de Jesus. Nós somos porque Ele é. Ele forma a nossa identidade. Ele é o caminho para o Pai.
Ele que nos introduz na família de Deus. Através dele nascemos de novo, através dele somos religados ao Pai, através dele recebemos vida, porque ele é a vida. Através dele a nossa identidade, ela é formada, fundamentada. Aleluia, aleluia. Ele já pagou o preço do resgate, ele já nos redimiu, já nos restaurou e já nos resgatou, já pagou o preço, o alto preço por nós. Então não há mais com essa historinha de resgate de primogênito. Isso é antibíblico, é herético e anula a cruz de Cristo. É um falso ensino. Um falso ensino. Está contra as Escrituras. Contra as Escrituras. Vamos voltar aqui. Então nós fazemos parte da igreja dos primogênitos, pela primogenitura, segundo a primogenitura de Jesus de Nazaré, que é o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que é de Cristo é primogênito de Deus, não porque nasceu primeiro, mas porque, sendo aquele Cristo, eleito primogênito do Pai, assim o são os que a ele se unem. Nós somos membros do corpo e ele é a cabeça do corpo. Se nós nos unimos a ele e ele é primogênito, somos primogênitos também. Somos chamados à mesma primogenitura, à mesma herança. Nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiros que Paulo fala? Herdeiros ao lado, juntamente, né? Juntamente com ele. Aleluia. Somos um só com Jesus e participantes de quem ele é. Vou repetir, somos um só com Jesus e participantes de quem ele é, não só do que ele tem. Nós não somos participantes só do que ele tem, nós somos participantes de quem ele é. 2 Pedro 1,4 fala assim: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina. Possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Querido, e se você está até agora, se você que está ouvindo, se você que vai ouvir essa live, porque muita gente ouve depois, não acorda 5 da manhã, 5 da manhã tá no 10º sono. Se você tá lutando com você e diz assim, eu não mereço, não, mas eu não... Isso tudo aí que a Camila tá falando não tem nada a ver comigo, eu não mereço. Querido, querida, a gente não merece mesmo. É graça de Deus. É graça. É favor que nós não merecemos. É amor, é misericórdia. É misericórdia de Deus que nos fez, que resolveu mudar a nossa natureza que estava caída e que não tinha jeito. Mas para nós, impossível. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. E Ele mudou a nossa natureza e nos fez participante da natureza divina. Aleluia. A predestinação falada por Paulo não diz respeito à salvação, embora culmine nisso. Porque salvação, a palavra sozo, ela não se reduz quando eu, por exemplo, no final, quando morrer, eu estar com Cristo. E quando eu falo se reduz, não que isso seja uma coisa pequena, só isso seria suficiente para nós, mais do que suficiente. Mas a palavra sozo, quando fala de salvação, ela tem uma amplitude muito maior. Ela implica na nossa alma, ela implica no nosso corpo. É tanto que nós vemos Jesus falar muito de cura, né? Nós vemos Jesus curar em várias passagens bíblicas e ele diz assim, filho, filha, tua fé te salvou. Mas ali ele está falando, tua fé te curou. É salvação no sentido de cura. Né? Zacarias, ele fala o seguinte, ele fala, falando de uma profecia do Messias, ele fala, e ele trará salvação em suas asas. Asas ali no original também é a mesma palavra para orla. Orla das vestes.
Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela sabia o que ela estava fazendo quando ela foi tocar na orla de Jesus. Por quê? Porque ela conhecia a Escritura. Ela conhecia a profecia de que o Messias traria salvação na sua orla, nas suas vestes, nas suas asas. E ela cria que Jesus de Nazaré era o Messias. Era a oportunidade dela. E ela tocou nas orlas de Jesus. Então, traria o quê? Salvação. Aquela mulher com a mente hebreia, com a mente judia, ela entendia que salvação não dizia respeito somente à vida eterna, mas a salvação diz respeito à cura também. A cura do corpo, a cura da alma. E ela precisava daquela cura. E ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus e foi salva. Ela foi curada. As escrituras estão lá para testificar. Então, porque somos parte de seu corpo e salvos, somos predestinados a ser como ele. Isto é um poder pela graça, através da semente divina de vir a ser uma árvore frutífera. Aleluia, já estamos encerrando. Romanos 8, do 16 ao 18 diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não há de ser comparado com a glória que nós vamos participar, que nós seremos participantes da glória de Cristo, porque nós somos do corpo dele, somos parte dele. Aleluia. Os filhos de Deus logo nascem, recebem uma herança ao lado de Cristo, mas só podem administrá-la na maturidade. É tempo de amadurecer e administrar a herança que nos foi proposta. Tempo de grande colheita. Tempo de imergirmos na primogenitura de Cristo. Aleluia, aleluia. Nós vamos ainda desenrolar mais esse assunto, vamos falar de bastardia, vamos falar de tantas coisas aqui, mas eu quero deixar essa semente hoje para você. Eu quero deixar essa semente para você. Você que nasceu de novo, você é participante da natureza de Cristo. Você tem, pela graça, através do Espírito Santo, a oportunidade de ter a sua identidade nova, restaurada segundo a mente de Cristo, segundo o padrão celestial, segundo a herança que nos foi proposta. E você, se você que está me assistindo ou que vai me assistir, ainda não nasceu de novo, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero fazer 2 orações. Antes de orar para o final, eu quero orar para você que vai ver essa live, que viu essa live, mas que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não é participante da natureza divina, tá com a sua identidade, nem sabe qual é a sua identidade, tá com a sua identidade toda maculada, toda destruída, nesse mundo que ora diz que você tem que ser uma coisa, que ora diz que você tem que ser outra, que hora que diz que a sua biologia não prova mais nada, que o seu XX não prova mais nada, que o seu XY não vale mais a pena dar crédito. Então, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a live, se todas as pessoas já entregaram a vida para Jesus, me ajuda nessa intercessão para quem vai ver essa live depois. Para quem vai ver essa live depois, me ajuda na intercessão de quem vai entregar a vida para Jesus. Para quem está entrando agora, assista a live, assista as verdades e as revelações pela Escritura que Deus nos entregou nessa manhã, que foi tão preciosa. Aleluia, aleluia. Vamos fazer a nossa primeira oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, nessa hora.
Eu quero te dar graça, Senhor Deus, pedindo que o Senhor sopre, Senhor, pelo teu Espírito, os teus ventos de salvação, os teus ventos de filiação, os teus ventos de convencimento, Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se você que vai ver essa live depois, você não entregou a sua vida ainda para Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor me propõe uma nova vida. Eu quero nascer de novo pelo teu Espírito. Eu entendi, Jesus, que tu és o único caminho para o Pai. E eu preciso profundamente, desesperadamente, de paternidade. O Pai perfeito. Derrama do teu Espírito sobre mim. Faz de mim uma nova criação. Me perdoa pelos meus pecados. Que o teu Espírito me transforme à imagem de Jesus Cristo. Escreve meu nome no livro da vida. Me enche do teu Espírito. Me cura. Me redime. Me resgata. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para essa pessoa que fez essa oração, em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Envia pessoas para acompanhar esta pessoa que fez essa oração, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo vivifique, Senhor Deus, aquilo que está morto. Faça dela uma nova criação. Encha do teu Espírito, ó Deus. E faça dela, testifique dentro dela a tua filiação. Pai, eu oro por cada pessoa que assistiu essa live. Que nós venhamos, Senhor Deus, imergir na primogenitura de Cristo. Porque nós fomos chamados a essa primogenitura. Nós fomos chamados a ser participantes da natureza de Cristo. Nós fomos chamados a crescer e nos desenvolver, a sermos como Jesus. Senhor, que nós entendamos o princípio da identificação. Que em tudo, Senhor, nós nos identifiquemos com Jesus. Ainda que tenhamos dificuldades, apesar das nossas falhas, dos pecados, que haja arrependimento genuíno em nós, que haja, Senhor, um caminhar de santidade, de quebrantamento, Senhor, que haja, Senhor Deus, um caminhar, Senhor Deus, de um coração contrito, Senhor Deus. Pai, limpa o nosso coração, nos dá um novo coração, Senhor Deus, uma nova mentalidade para nós não nos conformarmos a este mundo. Limpa as nossas mãos, Senhor, porque nós queremos habitar no teu santo monte, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que assistiu essa live, por cada pessoa que vai assistir. Senhor Deus, que a tua verdade seja ecoada nos quatro cantos da terra. Que a identidade do Senhor seja formada em nós, segundo a verdade da tua escritura, Senhor. Segundo a verdade eterna, Senhor, que dá vida. As tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Sopra elas em nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até a nossa próxima live. Até a próxima terça, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus.